Sabe, tem uma palavra que descreve a própria essência de Deus, mas que a gente quase não usa no nosso dia a dia: santo. Mas o que isso realmente significa? Entender a santidade de Deus não é só um exercício de teologia, não. É algo que pode de verdade transformar o jeito como a gente enxerga a Ele e a nós mesmos. Vamos pensar um pouco. Quando foi a última vez que a palavra santo apareceu numa conversa do dia a dia? É raro, né? Talvez porque, sei lá, pouca coisa no nosso mundo parece se encaixar nessa ideia. Mas olha, se a gente quer de fato conhecer a Deus, a gente precisa entender esse conceito, porque ele está no centro de quem ele é. Então, para a gente mergulhar nesse assunto, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer. Depois, entender por que a santidade é, na verdade, o alicerce de tudo em Deus. Vamos ver também como as pessoas reagiram ao se deparar com essa santidade e, por fim, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje. Então, vamos começar com uma coisa que parece até um paradoxo. A santidade é a essência de Deus, o centro de tudo, mas, ao mesmo tempo, é talvez o atributo dele que a gente menos entende. É o coração do caráter divino, mas que muitas vezes acaba ficando meio esquecido. Ok, mas então como a gente pode entender isso melhor? Bem, o melhor jeito é ir direto na fonte. Vamos deixar que a própria Bíblia nos mostre como é a santidade de Deus. Olha que interessante o que a gente vê aqui. São várias passagens que juntas vão montando esse quadro. Lá em Levítico, Deus se apresenta como aquele que separa, que faz um povo diferente. Em 1 Samuel, ele é incomparável, a nossa única rocha, a nossa segurança. Já Isaías o descreve como o alto e sublime, sabe? Totalmente transcendente, mas que ao mesmo tempo ele habita com o humilde. E Ezequiel, ele se mostra soberano e glorioso para todas as nações. Juntando tudo isso, o que a gente tem? Um Deus que é único, seguro, exaltado e absolutamente glorioso. Certo. Então, se a gente fosse resumir numa definição, seria algo assim: santidade é a total separação de Deus de tudo que é mal, de tudo que é pecado. É a bondade dele, perfeita e constante. Pensa só nisso. Não é que Deus é bom de vez em quando. Não. Ele é a própria definição do que é ser bom. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental. A santidade não é só mais um item numa lista de qualidades de Deus, sabe? Não. Ela é a base, o alicerce sobre o qual todo o caráter dele se sustenta. Pensa assim, o amor de Deus é um amor santo, totalmente livre de egoísmo. O conhecimento dele é um conhecimento santo, sem nenhuma intenção ruim. A sabedoria dele é santa. Absolutamente tudo que ele é filtrado, qualificado por essa pureza perfeita. Essa comparação aqui talvez seja o jeito mais claro de entender por que isso é tão importante. Imagina só, um Deus com poder infinito, mas sem santidade. Seria assustador, né? Um tirano, alguém em quem seria impossível confiar. Mas, como o poder dele é um poder santo, ele se torna o nosso protetor. Ele é justo, é confiável. É a santidade que garante que o poder dele nunca vai ser usado para maldade e que o amor dele nunca vai ser egoísta. É como se fosse a garantia moral de todo o universo. Certo, então a gente já entendeu um pouco sobre o que é a santidade de Deus. Mas e nós? Como é que o ser humano reage quando se depara com uma pureza, com uma glória tão avassaladora? A resposta que a Bíblia dá é impressionante e muito consistente. Quando os profetas pensam em Moisés, Isaías, João, quando eles tiveram só um vislumbre da glória de Deus, a reação foi sempre a mesma, uma humildade que deixa sem palavras. Moisés tira as sandálias, Isaías esconde o rosto, Ezequiel e João caem por terra. É uma reação quase que instintiva, sabe? Diante do abismo que existe entre a nossa imperfeição e a perfeição absoluta de Deus. Mas, em contraste com essa reação humana de cair com o rosto em terra, de sentir temor, lá no céu, a reação é outra, é de adoração sem fim. Os seres celestiais que estão diante do trono, eles não param de proclamar: Santo, Santo, Santo. Esse é o tema central, o tema eterno do louvor no céu. E então, como é que a gente traz tudo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? O convite agora é para a gente ir além da teoria e pensar de um jeito mais pessoal. De que forma essa verdade sobre Deus mexe com a nossa vida? Olhando para tudo isso que a gente conversou, vale a pena parar um instante e pensar. Que tipo de sentimento a santidade de Deus desperta? É temor? Admiração? É um sentimento de conforto, de segurança?
Talvez seja uma mistura de tudo isso, né? É uma pergunta que merece uma reflexão sincera. E, para terminar, talvez a pergunta mais importante de todas. Quando a gente contempla um Deus que é perfeitamente santo, de que maneira isso nos desafia a olhar para o nosso próprio caráter? Porque, no fim das contas, a santidade de Deus não é só uma ideia para a gente estudar. É, na verdade, um convite, um chamado à transformação. Refletir sobre a santidade de Deus é, ao mesmo tempo, uma jornada de humildade e de um profundo maravilhamento. Se esta nossa conversa ajudou a lançar um pouco de luz sobre esse tema tão importante, fica o convite para curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas podem também contemplar a beleza do caráter de Deus.